Olá! Começa agora mais um programa OAB Nacional e você vai ver as principais notícias da advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. Advogadas brasileiras são homenageadas na sessão ordinária de março do Conselho Pleno. OAB e Ministério da Segurança Pública discutem ações para desafogar sistema penitenciário brasileiro. Prerrogativas. OAB requer anulação de julgamento do Conselho Nacional de Justiça. E mais, o Conselho Federal lança manifesto para fortalecer defesa do consumidor em conjunto com diversas entidades de causa. Você vê tudo isso e muito mais agora no programa OAB Nacional. A OAB Nacional vai acompanhar, junto à seccional do Rio de Janeiro, as investigações do assassinato da vereadora Marielle Franco, do PSOL do Rio de Janeiro, e de seu motorista, na noite do último dia 14 de março. A ordem cobra agilidade e rigor na apuração do crime. Em nota, o Conselho Federal e o Colégio de Presidentes de Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil manifestaram sua solidariedade às famílias, à população do Rio de Janeiro e à seccional da Ordem no Estado. No documento, a entidade afirma que o crime trata-se de um ataque à cidadania, à cultura de paz, a toda a militância dos direitos humanos e revela o destemor como agem os que estão à margem da lei. E ainda falando sobre violência, o presidente nacional da Ordem, Cláudio Lamáquia, recebeu o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, na sede do Conselho Federal em Brasília. Na pauta do encontro, a violência no sistema prisional do país e a análise de propostas da Ordem para a questão. A superlotação dos presídios no Brasil e a grande quantidade de presos provisórios sempre estiveram na pauta de discussão e atuação da OAB. Durante a conversa entre Cláudio Lamáquia e o ministro Raul Jungmann, o representante da Segurança Pública acolheu as propostas da Ordem sobre o tema e pediu apoio da entidade no combate à violência no sistema prisional. Ficou acertada a realização de um mutirão nas cadeias em que a OAB fornecerá advogados dativos para desafogar a superlotação do sistema. Também foi acordada uma estratégia para que presos provisórios e de menor periculosidade sejam separados dos demais detentos. Aqueles que cometeram crimes violentos, agressões, sequestros, mortes, né? Esses aí são aqueles que devem permanecer presos. Mas aqueles outros que, por exemplo, deveriam estar no sistema semiaberto, ou que estão ainda vivendo a situação que já foi além do tempo da prisão temporária, evidentemente que o papel da OAB é fundamental dentro desse mutirão carcerário que eu espero, já na próxima semana, nos próximos dias, nós estejamos fechando esse convênio com a OAB. Esse tema da separação de presos provisórios, de presos definitivos, é algo que eu venho defendendo há muito tempo. E eu saúdo, inclusive, que hoje tenhamos um ministro da Segurança que foca nisto, que entende e compreende exatamente isto que a OAB tem há muito tempo já denunciado. Isso é um problema seríssimo que nós estamos vivendo. O que acontece hoje com a contaminação de presos de menor potencialidade ofensiva colocados juntamente com presos de maior potencialidade ofensiva é exatamente nós, sociedade brasileira, acabamos fornecendo verdadeiros soldados do crime. E, portanto, se nós encontrarmos um mecanismo efetivo para separarmos presos provisórios de presos definitivos, presos de menor potencialidade ofensiva de presos de maior potencialidade ofensiva, nós estaremos combatendo o crime de forma direta, porque nós estamos retirando a mão de obra das facções criminosas. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, a população carcerária do Brasil é de mais de 700 mil presos, cerca de 200 mil a mais do que comportam os 1.400 presídios do país. Aproximadamente 32% dos detentos são provisórios, aqueles que cumprem o encarceramento, mas sem definição de pena. Durante o encontro, o ministro pediu ainda a ajuda da OAB para destravar a liberação de verbas do Ministério para a construção de novas unidades. O Ministério hoje tem recursos para investir em presídios, na construção de novos presídios, e por questões burocráticas isto não está sendo feito. Nós precisamos de soluções agora que sejam intermediárias para que se possa, dentro das regras, dentro da lei, com a fiscalização necessária, mas termos a evolução na rapidez da construção de novos presídios.
Elas representam quase metade da advocacia brasileira e, aos poucos, ocupam cargos diretivos da Ordem dos Advogados do Brasil. Por isso, o Conselho Federal organizou um ato durante a sessão plenária de março para homenagear as advogadas brasileiras pelo Dia Internacional da Mulher. Confira! Mais do que uma data comemorativa, o dia 8 de março se tornou um marco para retratar as conquistas das mulheres ao longo dos anos. E para iniciar a sessão do Conselho Pleno de março, a diretoria do Conselho Federal organizou um ato em homenagem às advogadas da OAB. O presidente nacional da Ordem, Cláudio Lamáquia, simbolicamente passou a presidência do plenário à presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada, Eduarda Mourão. Eu peço autorização ao plenário, mas vou transferir a presidência do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada, a colega Eduarda Mourão, que passa a presidir esta sessão neste momento. Um vídeo produzido pelo Centro de Memória da OAB foi exibido, relembrando todas as conselheiras federais que já passaram pela Ordem. Nele, declarações das atuais conselheiras sobre a importância da participação e conquistas femininas na advocacia. Elas foram homenageadas pelo conselheiro Siqueira Castro, que falou em nome do plenário da Casa. Ao se debruçar sobre a questão histórica da mulher, nós estamos tomando a percepção exata da insanidade, da brutalidade. A luta da mulher é a vitória sobre a brutalidade machista. O quadro da advocacia brasileira da OAB conta com 455 mil mulheres advogadas, representando nacionalmente a média de 48,31% do total. Estamos, por necessário, construindo um novo contrato social. Quando aprovamos o sistema de cotas, quando aprovamos o Plano Nacional de Valorização da Mulher Advogada e quando houve a aprovação na última Conferência Nacional da Advocacia Brasileira, na 23ª Conferência, no painel de mais mulheres na OAB, no painel 6 da conferência, foi aprovado ali a proposta de ampliação do sistema de cotas. Única mulher a presidir uma seccional da OAB na atual gestão, a advogada Fernanda Marinella foi enfática ao falar que a inclusão feminina deve ser alcançada por meio de um trabalho conjunto. Nós, homens e mulheres, juntos, caminhando de mãos dadas, com certeza nós vamos muito mais longe. Sempre lembrando, senhores e senhoras, nós não queremos tomar o lugar de ninguém. Nós não queremos retirar a cadeira de ninguém. Mas nós não podemos ignorar o fato, e eu não canso de repetir, nós, mulheres, já pagamos a metade da conta desse país. E se nós pagamos a metade da conta desse país, nós precisamos sentar na metade da mesa deste país. Então nós não estamos tirando nada de ninguém. A Lei 9.504, de 1997, estabeleceu que entre as candidaturas de gênero nas eleições, o mínimo de 30% delas devem ser ocupadas por mulheres. Por isso, a OAB vem promovendo, ao longo da atual gestão, a campanha Mais Mulheres na Política. Nós estamos nessa campanha exatamente para chegar no objetivo maior, que essa cota de gênero, que hoje é obrigação legal, se faça presente também dentro das lideranças partidárias. A detentora da medalha Rui Barbosa e conselheira decana da entidade reafirmou a difícil trajetória das advogadas para alcançar posições decisórias. Apesar dos esforços que nossa entidade, seus dirigentes, e reconheço aqui o trabalho dos presidentes, dos sempre presidentes que se encontram aqui nesta mesa, os dados indicam a lentidão do reconhecimento da extraordinária capacidade e do dedicado trabalho profissional da advogada e, portanto, merecem a nossa atenção. Em 88 anos, apenas 10 presidentes de seccionais e mais 2 que foram eleitas através do seu conselho. A conselheira federal Cléa Carpe teve seu retrato inserido na Galeria de Medalhas Rui Barbosa. A maior honraria oferecida pela Ordem dos Advogados do Brasil foi pela primeira vez concedida a uma mulher.
O Espaço Rui Barbosa e a Galeria de Retratos dos Agraciados com a medalha, que também recebe o nome do jurista, ganhou mais um quadro. O da primeira mulher a receber a honraria ao longo de toda a história da Ordem dos Advogados do Brasil, a advogada e conselheira federal Cléa Carpe. O desenho ilustra a história da advogada na União Nacional dos Estudantes, no movimento pelas diretas já, pelos direitos humanos e das mulheres na Organização das Nações Unidas e também na advocacia. Na inauguração da obra, conselheiros federais, membros da diretoria do Conselho Federal e do Sistema OAB prestigiaram o momento. Cléa Carpe se disse emocionada com a homenagem. Foi uma homenagem assim que me tocou demais, eu me sinto muito feliz e muito honrada. E esse movimento partiu das mulheres advogadas. Eu também fui a precursora no Rio Grande do Sul, foi a primeira advogada a assumir em 89 e 90 a presidência. E eu creio que lá no Rio Grande do Sul também o caminho já está aberto, o caminho já está aqui a nível da seccional. Nós precisamos abrir, isso sim, o caminho para a diretoria do Conselho Federal. Além do quadro, uma mesa, também com o retrato de Cléa, está no espaço. O presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, lembrou a trajetória da advogada. A Cléa é daquelas pessoas que ensina a partir do exemplo. E isto é algo que tem que ser dito. Principalmente num Brasil que está tão carente de exemplos hoje, que representa, sim, a advocacia, mas a cidadania, há muitos e muitos anos. Cléa foi uma lutadora pelos direitos humanos, pelos direitos sociais. Cléa tem uma história de luta pelo Brasil. A indicação da conselheira à medalha foi feita pela Comissão Nacional da Mulher Advogada, que vê em Cléa um exemplo a todas as advogadas brasileiras. Eu quero deixar nessas singelas e curtas palavras a nossa profunda admiração e o orgulho de ver finalmente uma medalha Rui Barbosa no nome de uma mulher de ordem como Cléa Carpe. O conselheiro gaúcho Renato Figueira e a presidente da Associação Brasileira de Advogadas, ABRA, Meire Mota, ainda prestaram homenagem a Cléa Carpe. Agora, o retrato e a mesa ficam no rol das homenagens aos outros 17 medalhas Rui Barbosa. E na última semana, a Ordem dos Advogados do Brasil solicitou o cancelamento da publicação de um julgamento do Conselho Nacional de Justiça. A ordem alega erros na divulgação do resultado do processo. O Conselho Federal da OAB pediu que o Conselho Nacional de Justiça anule a proclamação de um julgamento ocorrido no início do mês. Isso porque a publicação do acórdão saiu com informação equivocada de resultado unânime. Para a ordem, o julgamento não poderia ter sido publicado, já que o conselheiro do CNJ, Valdetário Monteiro, representante da OAB no colegiado, havia feito pedido de destaque no caso. O pedido de destaque permite que, com a autorização do plenário, sejam feitas alterações no texto de uma propositura no momento em que ela é analisada. Com isso, este processo deveria ter sido retirado da pauta de julgamento e analisado posteriormente pelo plenário do CNJ. A OAB também questionou a publicação porque constava voto divergente do conselheiro Luiz Cláudio Alemã, indicado pela OAB à época do pronunciamento do voto, o que contraria o anúncio da unanimidade na votação. No pedido, a OAB alegou o caso claro de erro material, o que justificaria a aceitação dos argumentos. O projeto Corregedoria Itinerante da Corregedoria Geral do Conselho Federal da Ordem esteve na OAB de São Paulo na última sexta-feira. Os corregedores adjuntos Eric Franklin Bezerra e Elton Sadi Fulber palestraram sobre as principais atualizações do novo Código de Ética e Disciplina. O presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, participou da posse do promotor de justiça Vitor Hugo Azevedo como presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, o CONAMP. A Procuradora-Geral da República, Raquel Doge, e outras autoridades do Judiciário e Legislativo participaram da cerimônia. Representantes de conselhos de profissões regulamentadas foram recebidos pelo presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, para debater pautas convergentes, como a questão dos padrões de qualidade e aceitação do ensino à distância no âmbito das carreiras.
Participaram do encontro Cláudia de Souza Pereira Abreu, que preside o Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul e o Fórum dos Conselhos de Profissões Regulamentadas do Estado, Silvana Furquim, presidente do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul, Everton Borges, membro da Comissão Parlamentar do Conselho Federal de Farmácia, e Matheus Marques, procurador do CRA do Rio Grande do Sul. O presidente da Ordem, Cláudio Lamáquia, visitou na última semana a seccional do Espírito Santo e algumas subseções do estado. Cumprindo a agenda de eventos, Lamáquia participou da inauguração da nova sede da subseção de Itapemirim, no sul do estado, junto ao presidente da OAB Espírito Santo, Homero Mafra. O local fica próximo ao Fórum da Comarca e conta com escritórios individuais e coletivos, computadores e auditório. É o exercício da presidência nacional da Ordem dos Advogados do Brasil em contato direto com todos os colegas advogados e advogadas. Quando nós assumimos a Ordem, nós tínhamos pouquíssimas sedes fora da capital. Hoje, nós não temos uma subseção sem que tenha uma sede. A interiorização se faz de fato e se faz com trabalho. Nós nos sentimos concretizados nessa subseção que caracteriza a Casa da Advocacia, a Casa da Cidadania, para 6 municípios e 400 advogados. O presidente nacional da Ordem ainda foi à inauguração das novas estruturas da sede da subseção de Linhares, as obras da sede de Cariacica e participou de um encontro com advogados da subseção de Colatina. E no dia 15 de março foi comemorado o Dia do Consumidor. E a data é sempre marcada por ações de conscientização e fortalecimento dos direitos e das relações de consumo. No Brasil, o direito do consumidor foi solidificado na Constituição Federal e confirmado com a edição da Lei 8.078 de 1990, também conhecida como Código de Defesa do Consumidor. Ao longo dos anos, a OAB tem trabalhado para que esses direitos sejam respeitados. Veja. De forma geral, em nosso dia a dia, nos deparamos com questões relacionadas ao consumo. No restaurante, no supermercado, na farmácia, quando contratamos um plano de saúde ou pacotes de telefonia. Nestas e em outras situações, ocorrem as relações de consumo. E para que o cidadão não ficasse prejudicado em sua interação com o mercado, ao longo dos anos, o direito do consumidor foi sendo aperfeiçoado. O Código de Defesa do Consumidor, editado no Brasil na década de 90, é a principal ferramenta para proteger o cidadão nessas relações, garantindo seus direitos. O CDC lista direitos básicos do consumidor como liberdade de escolha, informação, proteção contra a publicidade enganosa ou abusiva, proteção contratual, indenização quando prejudicado, facilitação da defesa dos seus direitos. O Código é uma lei muito importante para o Brasil e que houve uma mudança muito grande após a sua promulgação. Inclusive uma consciência social muito elevada, porque ele veio modificar, né, os direitos dos consumidores que antes não eram respeitados. E ele veio para fortalecer, inclusive, a cidadania. Com certeza ele só trouxe benefícios, sendo um dos códigos mais elevados e mais bem estruturados do mundo. Ele só trouxe benefícios à sociedade de uma forma geral, né? Dados da Secretaria Nacional do Consumidor do Governo Federal mostram que dos mais de 100 milhões de processos do Judiciário em 2017, 30%, quase um terço, eram de causas relacionadas ao direito do consumidor. Já um levantamento feito pelo Departamento de Pesquisas Judiciárias do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, identificou que entre 2014 e 2016, do total de ações relacionadas ao direito do consumidor, 39% envolviam instituições financeiras. Ações contra empresas de telefonia ficaram em segundo lugar com 18%, seguida das prestadoras de plano de saúde com 8%. Outros serviços como financiamentos, energia elétrica, cartões de crédito, transporte aéreo, ensino, seguro e consórcios também geraram ações. Consciente de seu papel social e na defesa de causas cidadãs, a Ordem dos Advogados do Brasil, por meio de ações pontuais, tem se preocupado em garantir que o direito do consumidor seja respeitado.
Campanhas como Bagagem Sem Preço, quando a ANAC anunciou que passaria a cobrar pelas bagagens despachadas, Mero Aborrecimento Tem Valor, para protestar contra decisões do Judiciário que consideravam irrelevantes ações dos consumidores por dano moral contra prestadores de serviço, e o Manifesto por uma Infância Livre da Publicidade Comercial, para conscientizar a população sobre os efeitos da publicidade infantil, foram algumas dessas ações realizadas pela Ordem por meio da Comissão Especial de Defesa do Consumidor, sempre com o objetivo de resguardar o direito do cidadão. A Comissão Nacional ela tem abordado vários pontos importantes que afetam diretamente o consumidor. Fizemos blitz nacionais, estamos com muitos projetos para o ano 2018, fazer uma pauta única de defesa para atuarmos conjuntamente em todo o Brasil. Enfim, a OAB o trabalho tem sido significativo e muito importante de defesa do consumidor aqui no Conselho Federal. A relação entre consumidores e fornecedores de produtos e serviços é de muitos conflitos. São claras as medidas que representam abuso contra a população, que mesmo com a crise econômica não deixa de comprar. E na tentativa de combater a violação dos direitos de consumo e cumprindo seu dever institucional, a Ordem dos Advogados do Brasil, em conjunto com outras entidades de causa, se manifestaram em favor do fortalecimento de uma política nacional de defesa do consumidor. Confira na matéria. A sede do Conselho Federal da OAB foi o palco do encontro que reuniu diversas entidades e comissões da Ordem com um objetivo em comum: discutir a situação dos desrespeitos sofridos pelos brasileiros quando o assunto é consumo. No evento, foi lançado o manifesto pelo fortalecimento de uma política nacional de defesa do consumidor. As ações relacionadas ao direito do consumidor são cada vez mais frequentes na Justiça Federal. Por isso, na opinião das entidades que participaram do ato, o cenário atual, quando se trata da defesa dos consumidores brasileiros, é de retrocessos. Os retrocessos aparecem nos três poderes: executivo, legislativo e judiciário, refletem no mercado e no aumento da violação a direitos. Trata-se de uma garantia constitucional e cláusula pétrea da Constituição Federal, sendo, portanto, proibido qualquer retrocesso, destaca o documento emitido. O presidente nacional da OAB deu destaque ao dever cívico da Ordem, que, segundo ele, vem agindo a fim de preservar direitos e o poder de compra da população, garantidos pela Constituição Federal. Ele criticou a postura das agências reguladoras brasileiras. A pergunta que sempre nos fazemos é: a que servem as agências reguladoras? Aos consumidores, infelizmente, não tem servido. Eu tenho afirmado e reafirmado que algumas agências hoje se comportam muito mais como sindicatos das empresas do que como agências reguladoras comprometidas com a sua verdadeira causa e missão, que é regular o mercado, tendo a visão do consumidor. Nós não podemos aceitar que se possa continuar com esta linha de retrocesso hoje nos direitos dos consumidores brasileiros. Defender o consumidor é defender toda a sociedade. A presidente da Comissão Especial de Defesa do Consumidor da OAB disse que não há o que comemorar. O que deveria ser punido pela prática reiterada e desrespeitosa simplesmente passa a ser um mero aborrecimento. Uma situação corriqueira. Acaba sendo normal o que deveria ser absurdo. No mercado, vemos a recusa de cumprimento de um direito básico do consumidor, desde o micro ao grande empresário, como, por exemplo, desfazer uma compra em até 7 dias, exercendo o direito de arrependimento do consumidor. É preciso valorizar e atualizar o Código de Defesa do Consumidor para enfrentar os desafios da sociedade brasileira atual, ao lado dos consumidores e não contra eles. O presidente da Associação Brasileira dos PROCONs também participou do encontro. Ele destacou o trabalho que vem sendo feito para proteger o consumidor das imposições de companhias aéreas. São missões realmente difíceis, temos nos empenhado muito, temos fazendo muita fiscalização em aeroportos para que a gente consiga fazer com que diminua essa política. As companhias aéreas não credenciam, as pessoas credenciadas não estão qualificadas para poder fazer esse trabalho.
certo? Então, eles estão dando um poder para quem não tem capacidade de poder. As comissões de defesa do consumidor de 18 seccionais da OAB foram representadas e, ao lado de outras 13, redigiram o texto do manifesto. Para todas, é preciso valorizar e atualizar o Código de Defesa do Consumidor para enfrentar os desafios da sociedade brasileira atual ao lado dos consumidores e não contra eles. A íntegra do documento está disponível no site da Ordem dos Advogados do Brasil. O OAB Nacional termina agora. Você pode visitar as nossas redes sociais. A OAB está no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. Basta colocar CF-OAB. Não deixe de acessar também o site da Ordem, oab.org.br. E por hoje é só. Até mais.